E aí, meus amores, vamos para mais um vídeo falando sobre os episódios da semana de Queen of Tears, que pra mim foi uma bela surpresa de K-drama esse ano. Quem me acompanha sabe que eu estava bem voltada para os C-dramas ultimamente, mas Queen of Tears chegou para fazer a diferença, o que é bom. Começamos o episódio com aquele drama todo dos dois protagonistas porque a Hong descobriu o divórcio e foi literalmente o caos. O Baek tentou se explicar ali, o que não surtiu muito efeito. Eles voltam pro hotel, mas a Hong tá tão chateada com a situação que prefere um tempo sozinha. O Baek tenta impedir ela de sair, o que não adianta nada. Ela novamente tem as alucinações por conta da doença e quase é atropelada por um caminhão. Porém, o Baek estava seguindo ela e a salva de ser atropelada. Ela diz pra ele que se isso acontecer em uma próxima vez para não salvar ela. Baek fica preocupado com a Hong porque nunca viu ela assim, conversa com o doutor e o doutor alerta ele de que pacientes assim têm tendências a terem pensamentos de tirar a própria vida. Então Baek tem a brilhante ideia de cutucar a onça com a vara curta, o que dá muito certo. A Hong revigora no ódio, mas ela revigora e promete acabar com a vida dele. Achei fofa essa atitude dele de vou deixá-la me odiar, pelo menos ela vai ficar viva fazendo isso e não vai pensar em fazer nada contra a própria vida. Mais pra frente a gente vê que essa era realmente a intenção dele, quando ele conversa com um amigo dele no carro, porque é a única maneira dela sobreviver. O irmão da Prota fecha negócio com um boy lá secundário, o que eu prevejo que vai dar muita M isso ainda, porque se o secundário tá feliz, é porque boa coisa não vai vir. Aparece ele tramando lá com a empregada e a esposa do irmão da Prota. Parece que ela não está muito feliz com o decorrer dos planos do pessoal, o que é muito bom. Baek decide conversar com o avô da Prota e vai com uns argumentos muito bons para deixar o idoso com a pulga atrás da orelha, mas ele tem medo de falar ainda quem ele acha que é a pessoa que está tramando tudo. Enquanto isso, o secundário está observando tudo por conta do quadro que ele deu pro velho. Ali tem uma câmera. Ódio, apenas ódio. A tia da Hong aparece em uma cena para perguntar o que está acontecendo, saber dos babados. A dona lá joga umas indiretas pra ela doida pra falar que descobriu que a vaquinha teve um filho, mas ela lembra do amigo dela falando pra ela segurar a onda, porque ela precisa de provas concretas, porque senão ninguém vai acreditar nela. Baek alerta Hong sobre o boy secundário. Ela fala pra ele que não seria fácil enganar ela. Aí o Baek me solta, mas eu te enganei. Seria cômico se não fosse trágico essa situação toda. Na empresa, os secretários dos protagonistas dão tudo de si mais um pouco para que eles não se cruzem na empresa, porque iria ficar um clima super chato. A Prota iria se estressar e ninguém quer a Hong estressada no trabalho. Mas não tem jeito, os dois acabam se encontrando, rola um fightzinho ali e a equipe do Prota acaba ficando com um pouco mais de trabalho. Mas pelo menos foi só isso, não houve feridos. Reitero o que eu disse no episódio anterior, que esse drama tá igual Parasita. Tem sempre um dentro daquela casa que é aliado ao boy secundário. Uma empregada acha uma folha de hospital jogada no lixo, tira uma foto e envia para o secundário. E ele acaba também pegando o remédio dentro da bolsa da Hong para poder examinar. O irmão da Prota decide aprender a andar de bicicleta. Só que sabemos o quão estabanado ele é e ele acaba caindo. Coisa à toa, mas a mãe dele vê aquilo, faz um escândalo e ele finalmente reage e mete uma nela falando: mãe, você nunca deixou eu andar quando era criança, por isso eu caio. E ele disse: eu quero aprender para ensinar pro meu filho. O que pegou muito a esposa de surpresa. Deu uma bombeada no coração, né, querida? Ela sentiu aquilo ali e não foi pouco. Ela, pra mim, é a única que pode acabar com isso tudo por conta do boy. Ou ela vai acabar com isso tudo abrindo o bico pra alguém, ou vai dar para trás nos planos. Ou temos uma terceira opção aí, que é cometer um erro bobo ali que vai atrasar o povo um pouco nos planos. Mas ela é a única esperança que eu tenho nesse momento. Não só a Hong está investigando o Baek, como o pai dela também está investigando ele. Mas dá com a cara na porta, porque não descobre nada de útil. Ele ainda tenta ajudar o Baek falando pra Hong que talvez a separação não seja por causa de uma mulher. Dá pra ver que ele tem uma afeiçãozinha ali pelo Baek, porque é o único que tenta entender toda a situação. A Hong vai jantar com o secundário e finalmente ele mostra as garrinhas, porque ela vira e fala que ele tá fazendo muito por ela e que isso me incomoda ela, porque ele não tá pedindo nada em troca. E aí ela fala: o que você quer em troca? Ele cinicamente fala: eu quero que você se divorcie do Baek. Ela fala pra ele não cruzar a linha, mas ele acaba cruzando e vai além, falando: eu posso substituir o Baek.
mano, que água é essa que você tá bebendo? Porque olha, não tá normal não, viu? E aí ela fala que não vai jantar com ele porque se sente ofendida e simplesmente vai embora, deixando ele sozinho. O Baek começa a investigar a vida do secundário. Aquele amigo dele, advogado pau-patrão da obra, consegue algumas informações e passa para o Baek. E eis que surge a cena para mostrar que a dona é realmente a mãe do secundário. O que pelo menos pra mim ficou muito na cara. Eu já tinha falado dessa teoria semana passada. Não tem como não ser ela, porque foi ela que achou a câmera. É muita coincidência. Na conversa que os dois têm, pra mim ficou bem claro que o secundário ele meio que discorda dela em alguns tópicos ali. Ao meu ver, ele quer chegar no topo, mas ele não quer magoar a Hong. Mas ele quer o poder que a família dela tem. Não sei se a cabeça dele irá mudar depois de ter certeza que a Hong está doente. Com a informação da doença, ele poderia dar alguma vacilada em algum plano dele e alguém poderia perceber. Ou o pai dela que é a favor do Baek, ou até mesmo a tia, ou até mesmo a própria Hong, se ele der uma vacilada. Conseguimos ver que a dona é a chefona ali, é a cabeça pensante da quadrilha. O pessoal só obedece, inclusive o próprio filho. O filho obedece, mas com ressalvas, né? E a cena final, o Baek indo pra casa, ele vê alguém ajoelhado na rua, em plena chuva, e ele para o carro para saber o que está acontecendo. E ele vê que é a Hong que está ajoelhada protegendo um gato que está comendo. Ele pergunta o que ela está fazendo ali porque ela não está com o motorista dela. E eis que a doença ataca novamente, só que de uma maneira diferente, que pegou o Baek e a Min de surpresa. Ela fala que simplesmente não sabe como foi parar ali e trata o Baek como antes, falando coisas antes deles terem viajado para a Alemanha. O que está acontecendo agora foi apagado da memória dela. Tipo, o divórcio, a briga deles. Ele vendo isso, o Baek começa a chorar no drama. Eu começo a chorar olhando pra tela. Nesse momento todo mundo fica em choque. Ele, eu, vocês. E ela fala pra ele não chorar porque ela vai pra Alemanha resolver isso. Ela consola ele, abraçando ele, falando pra ele não se preocupar e diz ainda que ama ele, sem palavras. Porque teve um momento lá atrás no drama que ela fala que ela nunca iria esquecer o que ele fez com ela, mas ela acabou esquecendo por conta da doença. Nesse momento eu só consigo pensar, como ela vai chegar em casa assim? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo, que os dois estão em pleno divórcio. E ela simplesmente esqueceu. Será que ele vai ter que contar pra ela o que está acontecendo e ela vai sofrer tudo de novo? Que aflição, ainda bem que tem o episódio 8. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu joinha para chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para fazer parte dessa família linda e ative as notificações para não perder nada do que rola por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!